Na aula de hoje, a gente vai estudar um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Antes de explicar, de falar sobre o conjunto dos números inteiros, vou recordar um pouquinho um conjunto muito importante que nós já estudamos, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, de naturais. E quem que faz parte do conjunto dos números naturais? Aqueles números que a gente usa para contar, que surgiram com a necessidade de contar. Então, quem são? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. O conjunto dos números naturais é infinito. Representando na reta numérica o conjunto dos números naturais, começa com 0, depois do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, infinito. Então, representando na reta numérica, o conjunto dos números naturais fica assim. Agora, a gente vai ver que esse conjunto, ele com o tempo, ele teve a necessidade de ser ampliado. Então, a gente vai ver um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Essa letra Z foi em homenagem a um alemão, Ernst Zermelo, que estudou muitos números inteiros. Então, o sobrenome dele era Zermelo. Então, em homenagem a ele, o conjunto dos números inteiros ficou com o Z do sobrenome. Então, quando vocês verem a letra Z, é conjunto dos números inteiros. Bom, o que acontece? Então, aqui eu coloquei uma reta numérica e a gente vai colocar os naturais aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Então, esse conjunto vocês já haviam estudado, que é o conjunto dos números naturais. Só que antes do zero existem números. Então, antes a gente falava, o zero não tem antecessor. Qual o número que vem antes do zero? Tem, antes do zero vem os números negativos. Então, é isso que a gente vai estudar na aula de hoje, os números negativos. Então, aqui vocês observam que é uma casinha antes do zero. Então, aqui é o menos 1. Aqui é 2 casinhas antes do zero. Então, menos 2. Aqui é 3 casinhas antes do zero. O zero é aqui, ó. Vamos marcar bem o zero aqui. Aqui são 3 casinhas antes do zero. Então, aqui é o menos 3. Aqui 4 casinhas antes do zero, menos 4, 5 casinhas antes do zero, menos 5 e infinito. Então, aqui a gente representou o conjunto dos números inteiros. Então, o que é o conjunto dos números inteiros? É os naturais, que são positivos, os números naturais são positivos, e os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos naturais, que são positivos. Todo número positivo, eu coloco, ele tem o sinal de mais escondidinho. Então, aqui é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, infinito. Então, o sinal de mais, tanto faz eu colocar no número ou não colocar, tá? Se o número tiver sem sinal, é porque ele é positivo. Agora, já o número negativo, ele tem o sinal de menos antes. Então, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos positivos e pelos negativos. Então, temos 2 tipos de inteiros: os inteiros positivos, que vêm depois do zero, e os inteiros negativos, que vêm antes do zero. O zero, ele não é nem positivo nem negativo. O zero é nulo. O zero é o único número que não é nem positivo nem negativo, ele é nulo. Então, representando o conjunto dos números inteiros, a gente vai pôr Z de conjunto dos números inteiros, e a gente vai pôr reticência, porque é infinito do lado negativo. Vamos começar pelo menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, reticência, que também é infinito do lado positivo. Então, observando o conjunto dos números inteiros, é formado pelos naturais, do zero para frente, os naturais,
Como eu falei, os números positivos vêm depois do zero e os números negativos vêm antes do zero. Então, essa é uma maneira de representar o conjunto dos números inteiros. Bom, eu coloquei aqui a reta numérica na posição horizontal, mas a reta numérica ela também pode ser colocada na posição vertical, ok? Então, podemos representar a reta numérica na posição vertical. Então, vou colocar o zero em qualquer ponto da reta. Eu vou colocar o zero aqui, nesse ponto aqui. Se aqui for o zero, acima do zero vem os números positivos. Então, aqui vem o mais 1, que eu posso pôr só 1. Aqui, mais 2, mais 3, mais 4 e a setinha de infinito. A setinha significa infinito, porque a reta é infinita nos dois sentidos, lado positivo e lado negativo. Abaixo do zero vem os negativos, menos 1, que é uma casinha abaixo do zero, menos 2, que é duas casinhas abaixo do zero, menos 3, menos 4, menos 5, infinito. Então, como eu falei, o sinal, vou repetir, o sinal de mais não precisa colocar nos números positivos. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, não tem necessidade de colocar sinal de mais, tanto faz. Mas o sinal de negativo tem que ter. Então, a partir de agora, se você não prestar atenção num sinalzinho, por causa de um sinalzinho, você vai errar tudo, tá? Então, vamos prestar bem atenção nos sinais. Agora, vocês vão ver algumas situações em que aparecem os números negativos no nosso dia a dia. Então, vamos examinar uma situação bem comum nos dias de hoje. Quem é cliente especial pode gastar mais do que possui na sua conta bancária, até certo limite, e ficar devendo ao banco. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, por exemplo, ela tem R$100 na sua conta e ela faz uma retirada de 120, porque como ela é cliente especial, o banco empresta um certo valor para ela. Então, representando a operação, a gente vai pôr 100, que é o valor que ela tem. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma retirada de 120, então menos 120. No conjunto dos números naturais, essa operação é impossível, porque 100, como é que eu vou tirar 120 de 100? Então, no conjunto dos números naturais, essa operação é impossível. Mas no conjunto dos números inteiros, essa operação é possível. Qual vai ser o resultado disso? A gente vai usar um número negativo para representar essa operação. Então, ela vai ficar devendo 20 ao banco, porque ela tinha 100 e ela retirou 120, então quer dizer que ela ficou devendo 20 ao banco. Então, uma dívida de 20 a gente representa com um número negativo. Se fosse ao contrário, prestem bem atenção, se fosse ao contrário, se ela tivesse 120 e tirado 100, aí essa operação seria possível no conjunto dos números naturais. 120 menos 100 no conjunto dos números naturais é possível, dá 20. 20 é um número natural, tá? Então, aqui é possível no conjunto dos números naturais, porque 20 é um número natural. Agora, nesse caso aqui, no conjunto dos números naturais, não é possível. Só é possível no conjunto Z, porque o menos 20 é um número inteiro negativo. Uma outra situação em que aparecem os números negativos é no registro de temperaturas. Quando as temperaturas estão abaixo de zero, elas indicam números negativos. Então, eu coloquei aqui algumas temperaturas em algumas cidades. Então, Berlim, menos 1 grau Celsius, ou seja, 1 grau abaixo de zero. Chicago e Nova York, mesma coisa, 1 grau abaixo de zero. Montreal, menos 3 graus, ou seja, 3 graus abaixo de zero. Lima, mais 20 graus, então é um número positivo, ou seja, 20 graus acima de zero. E Paris, mais 4 graus, ou seja, 4 graus acima de zero. Então, as temperaturas, quando elas estão abaixo de zero, elas são registradas com números negativos. Então, essa é uma situação em que aparece o número negativo também. E a gente vai ver só a última situação em que aparece também número negativo,
que é para representar prejuízo. Então, o número negativo é para representar prejuízo também. Então, vou colocar aqui, coloquei aqui um exemplo, um gráfico do movimento financeiro de um supermercado. Então, quando a gente tem um gráfico, a gente tem que ler tudo que tem no gráfico para interpretar. Então, aqui está escrito movimento financeiro do supermercado Girassol no primeiro semestre, os primeiros 6 meses de 2016. Observe bem que está entre parênteses, em milhares de reais. Então, em milhares de reais quer dizer R$1.000. Então, esses números que estão aqui no gráfico, esse 5 é 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, 25 mil reais e assim por diante, tá? Porque aqui fala que é em milhares de reais. Então, analisando o gráfico, a gente vê que no mês de janeiro, primeiro mês, foi acima de zero. Então, foi lucro. Um lucro de 10 mil reais. Então, em janeiro foi lucro de 10 mil reais. Já em fevereiro, foi abaixo de zero. Então, teve um prejuízo de 15 mil reais, ou seja, menos 15 mil reais. Em março, foi acima de zero, 20 mil reais. Então, foi um lucro de 20 mil reais em março. Já em abril, novamente abaixo de zero, ou seja, um prejuízo de 5 mil reais, que é prejuízo é representado com número negativo, menos 5 mil reais. No próximo mês, mês de maio, novamente abaixo de zero, ou seja, novamente prejuízo. Aqui acompanhando um prejuízo de 10 mil reais, ou seja, menos 10 mil reais. E no último mês, o mês de junho, que foi acima de zero de novo, aqui acompanhando, então, teve um lucro de 20 mil reais. Então, os números negativos representam prejuízos. E temos os lucros, que são números positivos. São essas situações em que a gente usa os números negativos.